E aquilo que nós estávamos comentando antes, né? Ninguém quer ser amo da, da parte alimentar do ser humano. Que bom que existe alimentos, tá? Eu acho que a coisa mais importante neste mundo é as pessoas estarem bem satisfeitas, porque passar fome, até eu comentei nos vídeos anteriores, é uma das coisas péssimas que estragam qualquer saúde emocional de qualquer ser humano, até de um animal. Mas precisamos começar a ficar mais criteriosos. Porque numa época em que não existe mais alimentos bons, alimentos ótimos, porque já foram contaminados com pesticidas, já foram contaminados por terem sido modificados geneticamente, lembra que eu comentei antes? Toda vez que o ser humano mete a mão num processo que é natural, dá problema. Isso é um fato, isso fica evidente. Você tem que criar um remendo. Você tem que criar consertos artificiais que geram outros problemas. Então não existe mais alimento bom ou alimento excelente. Existem os menos ruins. E os ruins. Então os ruins você vai ter que eliminar da sua vida para ter uma saúde razoável ainda, tá? Para ter uma saúde razoável. Eu comparo sempre que com essa determinação nutricional que a pessoa tem que desenvolver como uma religião. Normalmente uma religião, a pessoa ela cria um apego muito forte. Ela cria lá os seus princípios, os seus conceitos baseado em um livro, uma deidade, em alguma coisa. E ela se apega a ponto de ela se apegar em algumas coisas fortemente e abandonar até outras. Porque tem um fervor lá dentro. Uma ação de devoção. Com respeito à alimentação, precisa ser algo similar, sim. Porque se você não tiver essa determinação, essa devoção pelo alimento, afinal tem que ter uma devoção pelo alimento, porque o alimento gera vida, né? E tem alguém que criou esse alimento. Até eu sempre costumo comparar tem até uma passagem, eu sou cristão, né? Mas tem uma passagem na Bíblia que diz que o nosso corpo é um templo. E nesse corpo habita o Espírito de Deus. Então o nosso corpo é comparado a um templo. Você tem que cuidar. Um templo, uma casa, tem manutenção para ser feita. Então você tem que deixar as manutenções em dia, porque senão a casa cai. E uma casa caindo, uma casa suja, você vai se sentir à vontade em convidar alguém para passear na sua casa? Fica a pergunta. Você iria numa casa cheia de insetos, suja, mal cheirosa, desorganizada, caindo, colocando em perigo até mesmo a saúde física da pessoa? Então a casa tem que ser feita a manutenção. Então quando a Bíblia compara o nosso corpo a um templo, a uma casa, é porque tem que ter manutenção. Porque de vez em quando você vai receber uma visita, como diz lá, do Espírito, averiguar como é que está as condições. Ele vai sentir vontade de fazer morada ali. Então, por isso que eu comparo sempre que a devoção alimentar, não uma idolatria alimentar. Tem diferença, tá? Seja uma pessoa ponderada. Entenda as diferenças. Cada qual, seu cantinho, seu quadrado. Essa devoção, esse gosto, esse amor pela alimentação, ela tem que ter. Você tem que aprender a dizer não a muita coisa. Assim como você vai dizer sim para muitas coisas. Mas o não tem que ser não. O sim tem que ser sim. Então, quando você cria essa devoção pelo alimento, você se torna mais criterioso. E é nesse ato de ser uma pessoa criteriosa que você se dá bem. Quantas pessoas repetem as mesmas coisas, vez após vez? Olha, eu sou uma pessoa que eu não sei dizer não. Eu digo sim para todo mundo, aí eu assumo compromissos, não consigo fazer. Acabo cancelando. Se vou fazer, faço mal feito. Eu não tinha condições, mas eu tenho medo de dizer não. Claro, você não tem uma devoção para isso. Quando você é resoluto,
naquilo que você acha, naquilo que você pensa, você é criterioso, não é difícil você dizer não. E também é fácil você dizer sim. Então, por isso que eu comparo sempre a devoção a uma religião, uma devoção a uma espiritualidade, a devoção alimentar também. Para você se tornar uma pessoa criteriosa cada vez mais na sua vida, né? E lembrando sempre, hoje não existe mais alimentos bons e excelentes. Existem alimentos menos ruins, né? Então eu fiz essa comparação, essa analogia, essa passagem da Bíblia, para você cristão também, ou que não é cristão, compreender a respeito dessa importância, né? Então fica a dica, uma dica espiritual para compreender uma dica nutricional.